Muito bem, então, como vocês devem ter ouvido aí no fundo do áudio, esse evento já está sendo gravado, então espero que vocês não tenham problema com isso. E eu me apresento, para quem não me conhece, eu sou Amanda Jurno, sou gestora de Educação e Difusão Científica aqui no Wikimovimento Brasil, e vocês estão aqui para a gente começar a nossa 27ª Oficina Wikimedia e Educação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O que são essas oficinas? Bom, essas oficinas são essa tentativa de criar um espaço para que a gente possa se reunir, trocar experiências, oferecer esse espaço de apoio é, para os educadores que têm interesse de usar os projetos Wikimedia como ferramentas pedagógicas e para os seus objetivos educacionais. E por que a gente organiza essas oficinas, né? Para ter esse espaço de apoio, então nós organizamos as oficinas sempre às últimas quintas-feiras do mês, né? Então vocês podem anotar na agenda que, salvo exceções que serão comunicadas a vocês, sempre na última quinta-feira do mês, na penúltima quinta-feira do mês, nós estamos aqui nesse mesmo espaço para poder pensar juntos, estimular formatos alternativos de ensino, especialmente usando as plataformas dos projetos Wikimedia. E estamos aqui também para imaginar de forma coletiva esses formatos possíveis de programas de educação, para formar uma rede de educadores e educadoras que estão buscando a mesma coisa e entender os desafios e buscar soluções de forma conjunta. Então, eu convido a todos para se apresentarem pelo chat, fiquem à vontade para compartilhar os seus objetivos, compartilhar os seus interesses, compartilhar links dos projetos que vocês estão desenvolvendo. Não fiquem acanhados, se apresentem, mesmo aqueles que estão sempre aqui. Tem sempre alguém novo, alguém diferente aqui na nossa oficina. Então, por favor, se apresentem novamente no chat. E na nossa programação de hoje, a gente está começando com as boas-vindas. Em seguida, eu vou passar a palavra para a Lilian Viana, que vai falar sobre ler a Wikipédia na sala de aula, um conjunto de recursos para a formação de professores. A Lilian é bibliotecária e coordenadora de iniciativas GLAM-Wiki na ECA USP. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre como montar um programa de Wiki Educação. E neste meio tempo, o Lucas Piantá vai entrar aqui para dar algumas informações para vocês sobre o Calibre. Em seguida das duas apresentações, nós vamos abrir um espaço para a gente discutir, para a gente conversar, seja sobre as apresentações que a gente falou hoje, seja sobre quaisquer assuntos ligados à Wiki Educação, tá bom? Bom, então vale relembrar que a gente tem alguns materiais de apoio disponíveis, né? A gente tem a Wikipédia de A a Z, que é uma brochura com introdução ao universo Wikimedia e tutoriais de edição na Wikipédia, Wikimedia Commons e Wikidata. A gente tem também uma série de vídeos tutoriais com passo a passo de como editar os projetos Wikimedia, que são disponíveis tanto no nosso canal do YouTube quanto no Wikimedia Commons. A gente tem o nosso portal das oficinas Wikimedia Educação, que tem essa carinha, e reúne conteúdos dos encontros anteriores. Então, todos os 26 vídeos dos encontros anteriores estão salvos no nosso portal, vocês podem acessar também o material disponibilizado pelos outros participantes. Tem também uma lista de participantes no nosso portal, então não deixem de assinar para receber conteúdo sobre Wikimedia Educação. E a gente também, desde o começo do ano, está lançando um boletim mensal. Esse boletim ele é postado tanto no nosso portal da Wikiversidade, como também enviado por e-mail. Então, se você preferir receber o boletim por e-mail, basta mandar um e-mail para mim, no amandajurno@wmnobrasil.org, que eu envio para vocês esse boletim sempre mais ou menos na primeira semana do mês, tá bom? Com todas as novidades, as informações e tudo que aconteceu ao longo do último mês em Wiki Educação.
Bom, a gente também tem um canal no Slack, que é um espaço para essa troca direta entre educadores, que a gente pode tirar dúvida, trocar experiências. Se vocês quiserem fazer parte do canal e ainda não fazem, é só mandar um e-mail, pode ser para mim ou pode ser para esse e-mail geral do WM no Brasil, @wmnobrasil.org, que a gente coloca vocês no canal. Se vocês precisarem de certificado de participação da oficina de hoje, nós também damos esse certificado. Basta enviar um pedido para eventos@wmnobrasil.org, que a gente emite o certificado no máximo e até uma semana esse documento está no e-mail de vocês, tá bom? Bom, então esse espaço de vocês, por favor, reforço o convite para vocês se apresentarem pelo chat, para vocês dialogarem, para vocês deixarem as suas questões. Então, mesmo aqueles que precisarem sair um pouquinho mais cedo da finalização da oficina, quiserem deixar as suas questões, elas serão respondidas e depois vocês podem ver as respostas na gravação da oficina, tá bom? Bom, então eu vou passar a palavra para a Lília Viana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o seu aceite de estar aqui hoje. A Lília é uma grande parceira nossa já de muito tempo, né, Lília? Então é um prazer enorme te ter aqui e te ouvir também. A Lília é bibliotecária e coordenadora de iniciativas GlamWeek na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e é doutora em Ciência da Informação pela mesma escola. Hoje a Lilian vai falar sobre ler a Wikipédia na sala de aula, um conjunto de recursos para a formação de professores. Então, eu vou passar aqui o bastão para a Lilian. Eu tenho que te passar o... te tornar anfitriã. E pronto, agora você pode compartilhar sua tela, imagina. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite novamente, gente. É sempre um prazer estar com vocês e também não só um prazer, né? Mas é muito importante a gente comunicar e divulgar esse material e a gente espera que ele se espalhe, assim, para ajudar a pensar os projetos com a Wikipédia no contexto da educação, que é o foco desse material. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aí vocês só me dizem se está aparecendo. Tá dando para ver na tela? Sim. Então vamos lá. Um cantinho. Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, por favor, falem, enfim, usem os recursos aqui para se manifestar, tá? Eu preparei essa fala mais como uma conversa, na verdade, uma coisa bem informal para apresentar esses recursos e esse projeto para vocês, que é o projeto. Na minha apresentação, eu vou falar primeiro o que é esse programa, Ler a Wikipédia na Sala de Aula, sobre a formação de instrutores que está inscrita nesse programa e sobre o conjunto de recursos, os guias, né, que fazem parte desse programa. E aí, apresentando para vocês qual é o objetivo, quais são os conceitos que dão sustentação para esses recursos e como eles estão estruturados, para a gente ver um pouco a estrutura e uso e também algumas especificidades dos guias que foram trazidos para o português, né? Eles não foram somente traduzidos, mas eles também foram contextualizados em relação à Wikipédia em português e também em relação à nossa comunidade e em relação também a questões específicas do nosso contexto brasileiro. Tá? Vamos lá. Então, assim, o que é o programa Ler a Wikipédia em Sala de Aula? Então, antes da gente entrar na questão dos recursos, vamos entender o que é esse programa. Em 2020, no contexto de isolamento social que a gente vivenciou por conta da pandemia da Covid, a Fundação Wikimedia, pela equipe de educação, lançou um projeto piloto com professores, voltado a professores em 3 países, que foram Bolívia, Filipinas e Marrocos. Qual que era o foco desse projeto piloto? Né? Eles fizeram uma parceria com esses atores, foram feitos questionários, entrevistas, etc. e tais, para chegar no que seria feito, e aí chegou-se a ideia final de implementar um programa de formação de educadores, para que os educadores destes contextos utilizassem a Wikipédia em sala de aula em práticas em torno da leitura. Então, ali a Wikipédia ela foi encarada, né, e tomada como um recurso educacional aberto,
para o desenvolvimento de habilidades, de saberes e competências em torno da relação do estudante com a informação. E a Wikipédia seria esse projeto que daria a base para desenvolver as atividades com os estudantes. Portanto, o programa, né, só para reforçar aqui, ele é para formar o educador, não é para formar o aluno. Então, é para capacitar esse educador para que ele trabalhe junto com os alunos, utilizando a Wikipédia como um recurso educacional aberto. Então, esse projeto piloto ele foi lançado em 2020, e aí, a partir do lançamento desse projeto piloto em 2020, nos anos seguintes, qual foi a ação, né, ou a atuação da equipe de educação da Fundação Wikimedia? Eles continuaram formando pessoas, formando instrutores, tutores, para que essas pessoas se capacitassem para implementar esse programa Ler a Wikipédia na sala de aula em seus contextos. Então, eu participei desse programa, né? Então eu sou uma tutora, certificada do programa. No fim a gente recebe um certificadinho, um certificado, etc. e tais, que fala, você participou da formação fornecida pela Fundação Wikimedia e você é uma pessoa, enfim, habilitada a implementar esse programa de formação com professores. Desse programa participamos ano passado, em 2022, eu, a Flávia Varela e a Flávia Dória, né, que somos 3 brasileiros. Então, a gente terminou a nossa participação nesse projeto e esse projeto ele tem como base materiais, apostilas, guias, módulos, enfim, né, brochuras, para dar sustentação ao desenvolvimento das atividades. Só que esses materiais eles não existiam ainda em português. Então, no fim da nossa formação, o que nós fizemos, nós 3? Nós nos reunimos, né? Nós éramos as únicas falantes do português nesse grupo, nessa turma de 2022, e aí nós pedimos para a Fundação Wikimedia um fundo, um recurso, um Rapid Grant, e aí, com esse recurso do Rapid Grant, nós fizemos esse trabalho colaborativo em torno da tradução e da contextualização desses materiais para o português. Tá? É assim que surge, então, né, se desenvolve essa ideia de chegar nos materiais em português. E aqui, então, assim, entrando nos guias, né, a gente sai do programa, do projeto de formar as pessoas, e a gente entra nos guias, que são justamente esses materiais que vão dar base para a formação dos professores. Esses materiais, eles são estruturados, vou dizer assim, eles são concebidos em diálogo com esse marco de avaliação global da alfabetização midiática e informacional da Unesco. A gente tem esse material da Unesco que a gente pode acessar, esse livro está linkado nos módulos. E o que tem nesse marco da Unesco, né? Marco em alfabetização midiática e informacional. Ele tem alguns eixos para orientar a partir de qual lugar trabalhar a relação do sujeito com a informação. E quais são esses eixos? O acesso, eu acesso e recupero informações, é o eixo 1. O outro eixo é compreender e avaliar informações. E o último eixo é a criação e o compartilhamento de informações. Então, os guias desse programa são 3. Cada guia é estruturado em torno e a partir de um desses eixos. Então, o módulo 1 do guia, ele vai ser o acesso à informação. Trabalhar a questão do acesso à informação a partir da Wikipédia. O guia 2 vai ser a avaliação da informação. Então, a gente vai trabalhar competências, habilidades de avaliar a informação como estudante a partir da Wikipédia. E no guia 3, a gente vai trabalhar as questões em torno tanto da criação como do compartilhamento de informações. Tá? Então, são sempre assim, eu formo esse docente, eu formo esse professor para trabalhar com esses materiais, numa perspectiva que vai capacitá-lo para trabalhar com o estudante em práticas de acesso à informação, de compreensão da informação e de criação e compartilhamento de informações. Obviamente que para o docente se capacitar nesse processo, antes ele tem que ser capacitado, e aí os guias são voltados para o docente, tá bom? Esses guias, eles podem ser facilmente adaptados a diferentes contextos, eles são bastante flexíveis. Todos os guias, eles trazem exemplos de atividades para serem implementadas em sala de aula.
E cada guia, né, cada módulo, ele vai incorporar resultados de aprendizagem para o professor e também vai trazer possibilidades de aplicação em sala de aula desses conhecimentos que são adquiridos. E em todo guia tem algumas questões e algumas atividades que vão ajudar o professor a vincular, digamos assim, né, a relacionar essas questões que estão sendo colocadas ali em relação à Wikipédia ao contexto da educação, né, esse campo do conhecimento que é a educação. Então, o material ele se desenvolve desse jeito. Ele é um material que ele é constituído tanto para ser utilizado por grupos, né? Então, a gente pode fazer aqui uma formação para professores, para 30 pessoas, 20, sei lá quantas, como também uma pessoa pode individualmente pegar esses guias e ela vai ser um aprendiz independente, seguindo todo esse material, e ele tem uma estrutura que dá possibilidades de que isso ocorra. Tem bastante atividades. Até aqui tudo certo, gente? Então, agora acho que vou mostrar o que importa para, mais importa, né, assim, para dando um corpo e cara para o que eu estou falando, que são esses guias em português. Então, eu quero mostrar aqui um pouco qual é a estrutura desse material, que eu acho que é importante a gente entender como ele está estruturado, e também abordar alguns aspectos das especificidades desse material em português. Ele é em português do Brasil, esse material, certo? Aqui, então, o módulo 1 é esse, né, ler a Wikipédia na sala de aula, módulo 1. Então, módulo 1 vai ser o acesso à informação. Eu vou abrir aqui. Ó, essa aqui é a página do programa Ler a Wikipédia na sala de aula. Tem várias informações aqui dentro dessa página, e em uma das abas a gente vai ter acesso aos guias nos diferentes idiomas. Aqui a gente tem os guias em português. Eu vou passar primeiro pelo módulo 1, 2 e 3, e depois eu abordo esses outros materiais, que são uma síntese, né, eu diria. Aqui é o guia módulo 1. Então, essa é a cara do material, gente. Esse material, ele é um PDF, nada impede que seja imprimido. Em alguns contextos, né, em que o programa foi desenvolvido, optou-se pela impressão, então fez um trabalho para fazer a brochura, etc. e tais. E aí, em cada contexto, a gente vê, obviamente, na hora de implementar o que funciona melhor. Em determinados contextos é fundamental, mesmo assim, a única condição é fazer um material impresso. Então, esse material ele tem essa possibilidade, tá? E é um material que tem possibilidades de edição também. A gente fez esse projeto, né? Então, como resultado, a gente entregou esses PDFs, mas a gente também entregou para a Fundação Wikimedia o arquivo do Google Drive, com todo o texto em português, entregamos todos os designs na plataforma que foi utilizada. Então, sei lá, se um dia alguém quiser fazer uma edição desses materiais, não é a partir desse PDF, tem o material editável que foi disponibilizado para a equipe de educação da Fundação Wikimedia, tá? Então, aqui, ó, módulo 1, vou abrir aqui um pouquinho, pegar o sumário só para a gente ter uma ideia de como isso aqui se configura. A gente vai ter uma informação sobre o que é esse guia, como eu uso esse guia, como eu socializo a minha aprendizagem, se eu estou fazendo parte de um grupo de estudos, né, de uma turma, ou se eu estou fazendo meu estudo de uma forma autônoma, independente, também eu tenho aqui quais são os canais em que eu posso me vincular para socializar a minha aprendizagem e também criar relações com pessoas envolvidas nesse programa. Tá? O módulo 1, aqui a gente vai ver quais são os tópicos que ele traz para a gente. E aqui a gente vê que tudo é focado no acesso à informação. Então, o acesso à informação a partir da Wikipédia. Na Wikipédia, esse é o foco, a gente está trabalhando com a Wikipédia. Então, a gente vai trabalhar o que é uma wiki, o que é a Wikipédia, alguns equívocos sobre a Wikipédia, por que utilizar, quem escreve, quem não escreve, como a gente navega na Wikipédia, diferentes maneiras de acessar a Wikipédia, seja online, seja offline. A gente traz aqui essa questão dos recursos que são disponíveis, uma questão bastante importante para professores, como manter os estudantes seguros enquanto eles leem a Wikipédia. Então, tem essas orientações nesse sentido, da segurança do estudante, e também a questão da equidade do conhecimento e a diversidade de conteúdos na Wikipédia. Então, isso aqui é o conteúdo do módulo 1 para formar esse professor, para que ele tenha, enfim, adquira aí esses saberes para trabalhar com o aluno em torno do acesso à informação.
todos os módulos vão ter aqui essa atividade, trabalho final, integrar a Wikipédia em suas aulas. Então, isso é desenvolvido processualmente nos 3 módulos. Então, no módulo 1, você vai fazer um esboço a partir desses aprendizados. Você vai avançar um pouco mais no desenvolvimento do seu trabalho final, né, trazendo coisas do módulo 1 e do 2, e no módulo 3 você vai ter ali o seu trabalho final em que você vai integrar o que você aprendeu nos 3 guias. A gente tem modelos de planos de aula também, e inclusive a gente traz exemplos de planos de aula e sugestões de atividades para o professor integrar o Wikipédia em sala de aula. E aí esses exemplos a gente dá a partir enfim, das áreas que estão ali na BNCC, que são ciências humanas e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Tudo tem essa bendita tecnologia no nome, isso é da BNCC, a gente segue e optamos por seguir, porque, enfim, é uma linguagem que a gente buscou aqui para dialogar com a educação, tá bom, gente? Então, aqui tem a introdução, deixa eu só pegar aqui o que mais interessa para mostrar. Aqui, ó, sob o guia do professor, como utilizar, isso aqui que eu queria mostrar, como utilizar esse conjunto de recursos. Ao longo dos materiais, em alguns momentos a gente vai ter esse chamado, né, com esse design atividade. A atividade vai sempre trazer, né, acho que é bastante elucidativo já o nome, autoexplicativo, uma atividade para quem está fazendo essa formação realizar, né, como parte desse processo de formação. A caixa de informação vai sempre trazer algumas informações que são adicionais, porém são essenciais para a compreensão do tópico central que está sendo abordado ali na sessão. O Conectado na Educação, ele traz alguns conteúdos que se dão num esforço de fazer o quê? De integrar, não de integrar, né? De vincular, de relacionar esse conteúdo que está sendo trabalhado em torno da Wikipédia a abordagens, teorias, conceitos que estão diretamente inscritos no campo da educação. Então, aqui, ó, como que a gente vincula isso com isso, tá? E a gente tem um anexo que eu comentei aqui com vocês. Vou entrar aqui rapidinho, só para a gente ver como isso se desenvolve. Cada guia traz quais os objetivos, né, esperados. Então, o módulo 1, ele tem os seus objetivos claramente expostos para o estudante que está aqui fazendo esse curso, que no caso é um professor. Tem qual que é a utilização que vai se dar em aula, né? Então, por exemplo, no guia 1, que o foco é o acesso à informação, ó, o professor ele vai estar apto a distinguir diferentes tipos de recursos de aprendizagem digital, o professor vai poder debater os méritos da Wikipédia como uma fonte de informação, uma questão bastante importante. O professor vai poder usar a Wikipédia para obter uma compreensão geral de um tópico, né, de um tema. Utilização em aula. Então, qual que é a utilização em aula esperada a partir desse módulo? Os professores vão poder planejar aulas que incorporem a Wikipédia como um recurso de aprendizado e os professores vão poder avaliar o uso que os estudantes fazem da Wikipédia para acessar a informação. Então, com o módulo 1, a gente espera que o professor aprenda, saia com esses conhecimentos. E, ó, só para mostrar aqui para vocês, então, o quadradinho atividade, né? Apresente-se aos outros professores do grupo, aqui é uma atividade que a gente está pensando quem está em um grupo de formação. A caixa de informação, ó, são algumas informações adicionais. Então, toda wiki é uma Wikipédia, e aí traz um link para você saber mais, né? Uma informação adicional que, se você puder ler, vai ser muito bacana no seu processo de aprendizagem aqui. E aqui, esse conectado na educação, né? Aqui trazendo esse exemplo, a gente está falando aqui o que é uma wiki, e que a wiki ela é uma ferramenta que trabalha pautada na ideia de colaboração. E aí a gente vincula esse conceito de colaboração com as habilidades do século XXI, né? Que são trabalhadas no âmbito da educação. Sempre fazendo essas vinculações, tá certo? Deixa eu sair desse aqui agora e voltar e ir para o outro módulo para passar um panorama geral do que a gente pode esperar desse módulo 2, em termos de conteúdos, e a estrutura, gente, ela sempre vai ser essa. Tanto que, assim, todas essas páginas iniciais, introdução sobre o guia, como utilizar, ela é igual em todos os conteúdos, tá? A mesma questão para o modelo do plano de aula e os anexos, eles são os mesmos em todos os recursos, tá?
O módulo 2, ele é focado, então, na questão da avaliação da informação. Então, ele é focado a informar esse professor para que ele desenvolva atividades com os estudantes, utilizando a Wikipédia, em práticas com esses estudantes, para que eles entrem em dinâmicas de avaliar a informação que está disponível ali. Sempre lembrando, aqui o foco é a Wikipédia, sala de aula, leitura, né? Não é um foco em edição, criação de conteúdos, isso é abordado de uma forma mais, muito mais enxuta, né? Porque não é o foco. Mas é importante a gente saber que esses aprendizados que a gente adquire aqui, eles não se restringem ao que você está fazendo ali na Wikipédia com os estudantes, porque tudo isso que está sendo abordado, o professor pode extrapolar para utilizar em outros recursos com os estudantes, tá? Aqui, com relação à avaliação da informação, a gente vai aprender aqui pilares da Wikipédia, diretrizes sobre a Wikipédia, quais são as políticas de conteúdo da Wikipédia, como se organiza um artigo na Wikipédia, e a gente vai ver também que existem páginas de discussão, existem espaços de comunicação, a gente vai aprender a ver o histórico de um artigo, a questão das referências, da verificabilidade das fontes de informação, quem que verifica essas informações nos artigos da Wikipédia, e como facilitar o acesso a fontes de informação acadêmicas de qualidade, né? Então, como buscar certas fontes de qualidade para compor informações. E aqui a gente vai ter os anexos. Eu vou dar uma mostrada rapidinho aqui para vocês no anexo, porque é bacana para a gente ter uma ideia de como ele se estrutura. Aqui é o trabalho final do professor, que ele vai ter que desenvolver um plano de aula, né? Ele é convidado a fazer isso. Mas aqui a gente tem alguns modelos de plano de aula. Então, como que ele vai desenvolver essa atividade com os estudantes. E aqui a gente tem alguns exemplos preenchidos de planos de aula e atividades para integrar o Wikipédia na aula. Então, vou dar um exemplo aqui, Carol. Deixa eu pegar aqui. Minha jornada. Esse daqui acho que vai ser mais demorado. Ó, um exemplo aqui é um exemplo de atividade com a Wikipédia em ciências humanas. Atividade para fazer com os estudantes. Quais são as pessoas que estão presentes no seu livro didático? Aqui você já vê que a gente está fazendo uma vinculação com o recurso de informação que o aluno usa ali em sala de aula, que é o livro didático, com a Wikipédia, né? Algumas perguntas-chave para guiar essa atividade em sala de aula. Quem é representado no meu livro didático? Quem está faltando? O que torna alguém notável para constar no meu livro didático? Né? E aí a gente já trabalhou com essa, o professor está capacitado para trabalhar com essas questões na Wikipédia. E aqui, qual que seria a atividade sugerida? O estudante ele vai explorar a Wikipédia para criar um perfil sobre uma pessoa notável que não está representada no seu livro de história. Então, o que tem aqui, que não tem aqui, na verdade, que seria importante que estivesse aqui no meu livro de história. Aí os alunos vão estar aptos para quê? Para analisar lacunas de conteúdos, né, de conhecimentos, de representação de conhecimentos, de representações de mundo, né, no seu livro didático, e utilizar a Wikipédia para pesquisar sobre essas pessoas, enfim, ou sobre coisas aqui, não precisa ser só sobre pessoas necessariamente, ou sobre eventos, e aí você leva esse estudante para a Wikipédia para ele fazer essas pesquisas. Né? Aqui é um exemplo, ó, mulheres presentes no meu livro didático, homens que não estão presentes no meu livro didático, aí você traz todo um percurso para preparar o professor para fazer essa avaliação aqui, na verdade, do livro didático com o estudante, dos conteúdos que estão nesse livro didático, para depois ele ir para a Wikipédia e fazer as suas práticas de pesquisa na Wikipédia, para então ele criar um perfil, que não vai ser um perfil na Wikipédia, ele vai escrever um texto ali, a partir de determinados, enfim, informações, né, uma formação que você vai dar ali para o aluno, pensando que ele vai estar trabalhando com um texto que é um texto expositivo, né? Então, aqui, ó, peça para o estudante comentar, compartilhar nomes de pessoas notáveis, perguntem se conseguem identificar características comuns de pessoas que estão faltando. Tem mais homem ou tem mais mulher nesse livro? Como que vocês chegaram a saber sobre essas pessoas? Por que essas pessoas são notáveis? E aí é possível desenvolver, digamos assim, né, toda uma discussão, toda uma troca entre os estudantes a partir do que está sendo colocado ali. E apresentar esse objetivo da atividade. Tem a orientação para desenvolver a prática guiada. Estou falando aqui de uma forma super geral, se alguém ouvindo o que eu estou falando não vai conseguir fazer nada, mas é para vir para cá
e ler a orientação detidamente e sempre lembrar, gente, esses recursos, eles são um ponto de partida, né? Não são um ponto de chegada, assim, é para trazer algumas ideias, para que as pessoas desenvolvam a partir desses recursos e com esses recursos, tá? Aqui também tem uma orientação para a prática individual e em todo plano tem a demonstração do aprendizado. Então, como que eu consigo avaliar se o estudante aprendeu ou não? Então, tem claramente aqui indicado o que é esperado desse estudante. Ah, o guia 3, vou mostrar super rapidinho aqui para vocês. Deixa eu ler no relógio. Ele é focado na criação de informações e também nessa questão das dinâmicas da comunidade dentro da Wikipédia, tá? E quando a gente fala da criação, é trabalhado aqui de uma forma bastante pontual, não é o foco, vocês vejam que ele é um pouquinho mais enxuto que os outros, né? A gente vai ensinar aqui a criar uma página de usuário na Wikipédia e as primeiras contribuições na página da Wikipédia, de uma forma bastante básica. E vamos entender como que os editores organizam as contribuições, e a gente também vai ter acesso a algumas práticas transformadoras para a construção de conhecimento comunitário. Então, aqui a gente também vai ver alguns exemplos de iniciativas de voluntários utilizando os projetos Wikimedia. Né? Aqui é um lugar em que a gente trouxe exemplos que dialogassem com a nossa realidade, né? Não só aqui, mas no Guia 2 e no Guia 1 também, a todo momento a gente fez esse trabalho de trazer exemplos de atividades que integrassem a Wikipédia em sala de aula, de acordo com a nossa realidade. Aqui, inclusive, a gente traz um relato da Neima Paz, que ela é da etnia Wayuu, né, que é um povo que tem território tanto na Venezuela, né, como na Colômbia, e eles desenvolvem um projeto de formação de professores, bem bacana, né, com comunidades indígenas, né, em áreas que não são urbanas, em áreas que são rurais, e aqui a gente traz o relato dela, a gente também traz o link para o projeto dela. No projeto deles, eles desenvolveram e já publicaram, né, na Wikipédia, na página principal, no domínio principal da Wikipédia, a Wikipédia em Wayuu, que é o idioma deles. Então, isso saiu da incubadora e foi para a página principal da Wikipédia. Então, aqui é possível conhecer essa iniciativa e conhecer, sobretudo, o trabalho que eles fazem com a formação de professores. Além desses 3 guias, o que mais que a gente fez? A gente tem esse guia rápido do professor wikipedista. O guia rápido do professor wikipedista nada mais é do que uma amostra, né? Então, por esse guia, eu tenho uma noção do que eu vou encontrar nos outros 3 materiais. Basicamente, é essa a função dele. Se eu quiser uma coisa muito rápida, ver uma coisa muito rápida, você vem por aqui, você vai se situar, mas sempre o direcionamento é para aquele material, para aqueles 3 recursos, né? Então, aqui você vai ver a anatomia de um artigo da Wikipédia para trabalhar em aula, indicadores de qualidade de um artigo da Wikipédia, como integrar a Wikipédia em sala de aula, aqui uma explicação sobre como orientar os estudantes, mas tudo muito de uma forma muito sintética, tá? E deixa eu ver, e aqui no fim desse material aqui no fim, a gente traz alguns recursos adicionais. Inclusive, um dos links é para essas oficinas, Wikimedia Educação, que a gente traz para os professores, e algumas relatos, enfim, informações que sejam pertinentes para professores trabalhando com materiais Wikimedia. E, por fim, nós temos um material bastante sintético, né, também curto, que ele é desenvolvido para o estudante. Então, é o guia do estudante wikipedista. Esse material, ele se aproxima bastante do guia rápido do professor, em termos dos conteúdos que ele traz aqui, mas ele é feito numa linguagem voltada para o estudante, que vai ser uma linguagem diferente da linguagem que a gente trabalha com o professor. Nesse guia do estudante também vai ter os indicadores de qualidade de um artigo, né, vamos ver como a Wikipédia funciona na prática. Então, tem aqui uma orientação de atividades para o estudante fazer, minha jornada do conhecimento, e aqui a gente colocou alguns recursos adicionais, e por aqui eu não sei, por aqui você clica e você acessa, né? Então, a gente trouxe alguns recursos para o estudante utilizar.
Basicamente é isso, o que eu tenho para falar sobre esse conjunto de recursos. E aqui, né, nessa página, vocês podem ver todas as questões relacionadas a esse programa, né, que é, na verdade, é um guarda-chuva maior sobre o qual esses guias eles estão, digamos assim, ao qual eles estão vinculados. Não sei se tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário. Estou à disposição. Vou parar de Obrigada. compartilhar a tela, espera lá. Volta para mim, por favor, Tudo bem, tá bom. Como eu faço isso, Amanda, agora? clica nos Eu sei que 3 tinha- pontinhos que havia tem, estado para outro trabalho, mas se calhar nem estava. 3 pontinhos. que tem do lado do passa o seu cursor em cima de mim e aí tem ativar mudo e os 3 pontinhos. Você clica nesses 3 pontinhos e é tornar anfitrião. Eu não Em consigo cima de colocar. você? Não consigo Achei, tá. colocar o Paulo mudo porque eu não sou mais anfitriã. Só um minutinho. Make host, ok. Isso. Pronto. Agora Ótimo. Então, deixa eu. Então, Pronto, ficou mudo. Obrigada, Lilian, foi uma ótima apresentação. Esse material realmente é incrível. A gente vai abrir aqui para a gente conversar, né? Vou passar para o Lucas fazer a apresentação do tutorial que eu preparei para hoje e depois a gente volta para questões, que já tem questões aqui no chat e também vão aparecer outras, eu tenho certeza. Deixa eu compartilhar os meus slides de novo. Estão vendo meus slides? Sim, eu coloquei aqui o link facilitado para quem quiser acessar, e vou colocar também no chat. Eu vou chamar para conversar com a gente hoje o Lucas Piantá, que está representando a ele próprio e a Adriane Batata, que fazem parte do Calibra. O Calibra é um programa de capacitação que é oferecido pelo IC Movimento Brasil e tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de uma cultura e uma prática de discussões e atuações estratégicas que respondam às especificidades de ser wikimedista no Brasil. O projeto vai capacitar wikimedistas para o planejamento e implementação de atividades que deem suporte à atuação de professores e de instituições GLAM no Brasil e no movimento Wikimedia. Como este projeto está com inscrições abertas, a gente vai fazer uma propaganda e eu já te tornei anfitrião. Lucas, se você quiser compartilhar a sua tela, ou se você quiser só falar, fique à vontade, o palco é seu. Obrigado, Amanda. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer, antes de começar a falar, Amanda, por esse espaço. Muito obrigado por dar os 5 minutinhos de fala para o Calibre aqui, que a gente conseguir apresentar o programa. Enfim, muito legal também que isso tenha sido feito logo depois da fala da Lilian, né? Porque algumas coisas dialogam bastante também com essa ideia, né, de levar o movimento Wikimedia para além, né? Enfim, e dar auxílio aí a outras pessoas, nesse caso, professores e professores ou instituições culturais, né? A encontrarem e também permanecerem, né, no movimento Wikimedia. Então, pessoal, como a Amanda falou, o Calibre é esse programa, né, de capacitação que o Wiki Movimento Brasil desenvolveu. A Adriane e eu viemos trabalhando nele desde o ano passado, né? As pessoas que estavam na Wikicom provavelmente vão lembrar também, a gente tinha até um banner lá, a gente passou alguns questionários também, fez algumas atividades, né? E com o resultado disso, então, a gente chegou a esse programa que está aqui, né, na minha tela, está na Wikiversidade. Acredito que a Amanda tem colocado o link no chat, nem estou conseguindo ver agora o chat, mas acho que você deve ter o link aí, né? E o Calibre, então, é esse programa de capacitação para wikimedistas do Brasil, que vivem no Brasil, né, interessados em atividades que estão para além das edições, né, estão mais a nível de organização de comunidade, né, atividades meta. Né? Então, o Calibre vai basicamente formar pessoas que vão dar suporte na implementação do planejamento de iniciativas GLAM Wiki ou de iniciativas educacionais, né, focando especificamente na realidade das instituições culturais, né, ou das escolas, né, ou das instituições educacionais, onde os professores e professores estão localizados, para a partir disso pensar, né, junto da professora e do professor, como que a gente pode fazer atividades na Wikimedia, né, e como que a gente pode fazer para reter essas pessoas e
fazer com que a gente tenha cada vez mais conteúdo e conteúdo de melhor qualidade nas plataformas Wikimedia. Né? O Calibra também é um programa que tem essa preocupação em regionalizar o movimento Wikimedia no Brasil, então a gente quer fazer isso, né? Quer chegar até lugares onde a gente ainda não está, né? Então a gente tem essa ideia de receber, né, e de fazer um esforço de encontrar formas de receber pessoas que não sejam necessariamente do sul do Brasil ou de São Paulo, né, que são lugares onde a gente já tem um pouco mais de wikimedistas, né? E a gente tem a perspectiva também de formar rede, né? Então, de que as pessoas que estiverem participando do Calibra, elas formem uma rede, que essa rede se amplie, né? Que a gente consiga, a partir desse programa também, encontrar formas de pensar em conjunto, né? Fazer um esforço de olhar para as questões que a gente tem na nossa comunidade e pensar soluções para elas, né? Algo que também tem muito a ver com o que acontece aqui, eu acho, nas oficinas, né? De o pessoal se encontrar, conversar, né? Mas com uma perspectiva também bem mão na massa, né? Das pessoas poderem fazer os próprios projetos, organizar aí os próprios interesses, né? E transformá-los em realidade. Então, também por isso o Calibra vai capacitar as pessoas para, por exemplo, buscarem recursos no movimento Wikimedia, né? Para organizar eventos, organizar comunidade, né? Para fazer projetos, wikiprojetos, enfim. Então, a gente tem uma gama bastante variada, né? De conteúdos que vocês vão encontrar na aba de encontros aqui da Wikiversidade. Eu já vou acabar minha fala, então, só para era mais para fazer um programa rapidinho, assim. Mas vocês vão ver aqui que tem uma parte geral, uma parte do Wiki, uma parte de educação, né? A ideia é que todo mundo participe da parte geral, né, do programa, e que daí, de acordo com os interesses, se for interesse em iniciativas culturais ou educacionais, as pessoas devam direcionar e participar, né, de cada uma das outras atividades, né? Então, enquanto as partes gerais têm a ver com questões que abrangem um escopo mais amplo, né, as outras partes mais específicas, elas trabalham, então, questões que são específicas daquilo que a gente precisa para trabalhar o Wikimedia como um recurso educacional aberto, né, ou então como uma ferramenta de difusão de acervos. A ideia é que o programa ele aconteça entre setembro e dezembro desse ano, né? Nosso planejamento foram os encontros, a gente está considerando flexibilizar isso de acordo com o que os participantes puderem fazer, né? Isso daí não é sobrecarregar as pessoas. Os encontros vão acontecer aos sábados, né? Vão ser remotos, e a gente vai oferecer também alimentação para as pessoas que forem participar dos encontros, assim como auxílio também, algum tipo de apoio que alguém precisar para conexão. Vai ter certificação do Desenvolvimento Brasil também. E a gente está buscando, então, pessoas que sejam maiores de 18 anos, né? E pessoas também que tenham esse perfil esse interesse meta, né? Interesse por outras questões organizativas do movimento Wikimedia, que gostem de trabalhar em rede, gostem de trabalho colaborativo. Eu acredito que também seja um pouco do pressuposto, né? Do trabalho wikimedista. E as inscrições estão abertas até dia 27 de agosto, que é domingo. Então, se vocês tiverem interesse ou conhecerem alguém dentro dos projetos dos quais vocês participam, que tem interesse em fazer coisas assim, né? Mandem pra gente, enfim, ou enviem um link, por favor, né? Se inscrevam, ou peçam para se inscrever, porque é um programa bem legal, vai acontecer agora e a gente já vai fechar as inscrições, então é uma ótima oportunidade também para quem estiver interessado em ampliar um pouco o escopo de atuação, né? Lembrando que, então, que precisa ser maior de 18 anos, a ideia é que viva no Brasil, e também que já saiba editar as plataformas Wikimedia, porque a gente não vai ensinar as pessoas a editar, né? São questões mais meta e voltadas à organização e formação de comunidade. É isso, muitíssimo obrigado, Amanda, por abrir esse espaço, obrigado, gente, por terem me ouvido falar aqui. Bom resto de reunião aí, vou parar de incomodar vocês. Obrigada, me devolve anfitrião, por favor. Eu vou tentar descobrir como que faz isso para o mês que vem, gente, eu prometo. Eu tentei da última vez, não deu certo. Enfim, na próxima vez eu espero não precisar ficar pedindo anfitrião. Lucas, muito obrigada por ter explicado para a gente. Então, pessoal, aproveitem, divulguem esse projeto para as pessoas que vocês acham que vão ter interesse em participar, só até domingo. Então, se inscrevam, é um super projeto, uma super iniciativa. A Adriana e o Lucas estão trabalhando nisso há bastante tempo, eu tenho acompanhado de perto, e eu posso dizer, é muito legal, vai ser muito legal, é uma super experiência. Então, inscrevam-se. Muito bem. Ah, e importante, né, Lucas? O Lucas falou, mas é importante ressaltar, não é só para educação, é para GLAM também, tá, pessoal? Então, lembrem-se disso quando forem recomendar para os colegas conhecidos e wikimedistas. Bom, estou compartilhando a minha tela com vocês. Aqui no cantinho já tem o link dos slides que já estão no Commons. Então, a ideia é hoje fazer um passo a passo para montar um programa de Wiki Educação. Esse passo a passo
ele surge no ano passado, esse passo a passo, essa ideia de passo a passos e tutoriais aqui na oficina surge no ano passado, a partir de demanda da própria comunidade, né? De a gente ter esse momento um pouquinho mais prático aqui nas nossas oficinas, e aí acreditei que hoje seria interessante trazer essa ideia de, então, como montar um programa de Wiki Educação. Né? Então, essas são algumas orientações que foram esquematizadas para servir de auxílio para os educadores. É lógico que não são orientações exaustivas e nem devem ser encaradas como uma camisa de força. Esse tutorial ele tem um objetivo de apenas facilitar esse processo de entrada, especialmente para os educadores que estão no seu primeiro programa de Wiki Educação, né? Elencando questões que são importantes a partir da nossa experiência acompanhando programas de educação aí há vários anos, né? Então, são questões que a gente observou que são, a partir da nossa prática, a partir da nossa troca com os educadores, que são questões importantes de serem observadas para se obter uma experiência melhor com os estudantes. Bom, eu aproveito para dar um spoiler para vocês, que este é um tutorial de 9 passos que faz parte do Wikiconecta. O Wikiconecta é um curso que está sendo desenvolvido pelo Wikimovimento Brasil, que está no forno, está quase prontinho, está terminando de assar e será lançado em breve, então fiquem de olho. É um curso que vai ter o objetivo de apresentar de forma condensada e simplificada as informações que educadores precisam para começar a usar os projetos Wikimedia com seus estudantes, especialmente na extensão universitária. Então, vocês vão ter aqui um spoiler de um pedacinho do Wikiconecta. E eu queria dar o crédito para essa logo maravilhosa que foi feita pela Valéria Rezende, nossa gestora de comunicação do Wikimovimento Brasil, que ficou incrível. Eu, particularmente, amei. Podem elogiar aí no chat, que eu vou repassar os elogios para ela, com todo prazer. Bom, então, qual que é o nosso primeiro passo, né, para começar um programa de Wiki Educação? Parece óbvio, e é um tanto óbvio, mas nem tanto, porque muitas vezes os educadores acabam caindo na ideia da Wikipédia. E aí eu trouxe aqui essa imagem com todos os projetos Wikimedia, essa gama enorme de 15 projetos e ferramentas Wikimedia que podem ser escolhidas ao se pensar em um programa de educação. A Wikipédia é apenas uma delas. É uma ótima ferramenta, é um super recurso educacional aberto, mas não é o único, né? Então, o nosso primeiro passo é escolher qual que é o projeto que mais se adequa às habilidades que nós queremos trabalhar com os nossos estudantes. Para isso, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, as habilidades que a gente quer trabalhar com a turma, né? Qual que é o nível de alfabetização digital da turma? De repente, é uma turma que não tem uma alfabetização digital muito legal. Então, talvez editar a Wikipédia não seja a melhor estratégia, né? Quais que são os projetos ou as atividades que podem ser desenvolvidas com os projetos Wikimedia e que não necessitam tanto de alfabetização digital e mais, que podem ser trabalhadas essa alfabetização digital básica com os alunos, né? Qual que é o tempo disponível que a gente tem para as atividades? Então, se há uma turma que não tem alfabetização digital, mas é um projeto que vai levar 12 meses, de repente, sim, a edição pode ser uma coisa a se pensar. Contudo, não, é um projeto que vai durar uma semana, é um projeto de um final de semana, um programa de extensão super rápido, não tem tempo para poder ensinar o que esses alunos não sabem, né? Então, é preciso levar em consideração qual que é o tempo disponível para a realização do projeto. Quais que são os recursos disponíveis, né? Então, há computadores disponíveis, há internet disponível para que esses estudantes possam fazer as edições, possam fazer os carregamentos. Se não tiver, esses estudantes têm condições de entrar remotamente em suas casas, eles têm acesso a computadores, ou esses estudantes vão editar via celular, né? Qual que é o perfil desses estudantes? Qual que é a temática da disciplina e do projeto de extensão também? De repente,
Se você está trabalhando com biologia, por exemplo, você pode pensar no Wikispecies, né? O Wikispecies, como um projeto interessante para você. Ah, você está trabalhando com comunicação, então por que não trabalhar com o Wikimedia Commons e trabalhar em várias habilidades ligadas à fotografia e ao audiovisual, por exemplo? A partir dessas determinações, o educador deve olhar para isso e avaliar qual que é o melhor projeto ou quais são os melhores projetos para serem usados no seu programa de educação. Pode ser a Wikipédia, pode não ser a Wikipédia e pode ser mais de um projeto, né? Definido o projeto ou os projetos que você vai usar no seu projeto, no seu programa de Wiki Educação, o próximo passo é desenhar um modelo de avaliação. Pode ser um tanto óbvio também, mas os professores acabam entrando no afã de querer fazer uma atividade diferente, de fazer uma atividade nova, e se esquecem de que o resultado que vai sair aí desse projeto, dessa atividade realizada pelos estudantes, é muito diferente do que comumente é entregue, agora me perdi aí na conjugação, por esses estudantes em outras atividades. Inclusive, o tempo de dedicação que esse educador vai ter que ter para avaliar esse conteúdo, né? Então, é preciso levar em consideração. Desenhar esse modelo de avaliação vai permitir também avaliar se os objetivos iniciais da atividade, que foram pensados lá no passo 1, podem ser observados a partir desse modelo de avaliação, né? E qual que é o melhor modelo de avaliação? Não há uma fórmula básica, isso vai depender muito das habilidades que o educador quer trabalhar, da temática da disciplina, inclusive do projeto Wikimedia que foi escolhido, né? É importante colocar isso no papel, entender, para poder pensar. Eu vou trabalhar com os estudantes individualmente, eu vou trabalhar em grupo? Ah, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu quero que meus estudantes editem conteúdos de verbetes ligados à temática da minha disciplina na Wikipédia. Cada estudante vai editar um verbete e a gente vai editar esse conteúdo durante 3 meses. Quantos estudantes são na turma? 40. Você já parou para pensar que ao final desse processo, ou às vezes várias vezes ao longo desses 3 meses, você vai ter que ler 40 verbetes e avaliar 40 verbetes de forma focada? Será que esse é um tempo que o educador tem disponível para fazer essa avaliação? Será que, nesse caso, não é melhor separar essa turma em grupos? Então, grupos de 5 pessoas, por exemplo, e a gente diminui aí para 8 verbetes que precisam ser analisados ao longo desse processo? Ah, é uma turma pequena, então tudo bem, vamos trabalhar com um verbete por estudante, né? Isso é preciso ser levado em consideração, porque senão depois o educador chega ao final do programa de Wiki Educação, se vê com uma montanha de conteúdo que ele precisa avaliar e não quer fazer um programa de Wiki Educação de novo, né? Tem uma péssima experiência, fica sobrecarregado e não quer voltar e fazer o outro projeto, muito por falta desse planejamento do modelo de avaliação. Então, a gente trouxe aqui algumas recomendações para serem pensadas, né? Então, para montar esse modelo de avaliação, é preciso levar em consideração quais que são as habilidades que você pretende trabalhar com os estudantes. Novamente, isso já foi pensado no passo 1, mas é importante a gente pensar de novo. Quais métricas relacionadas ao projeto Wikimedia escolhido podem ser observadas para avaliar se o resultado foi alcançado? Porque, por exemplo, quando a gente está melhorando um verbete, muitas vezes a gente vai deletar conteúdo, né? Então, na hora que a gente for ver lá a métrica de adição de conteúdo, às vezes um estudante vai acabar tendo uma métrica negativa de inserção de caracteres. Significa que ele não fez o trabalho? Não, muitas vezes ele melhorou e tornou o conteúdo muito melhor, né? Então é preciso pensar sobre isso. O que vai ser demandado como tarefa final e parcial dos estudantes? Quais vão ser as entregas desses estudantes ao longo do programa? Como que vai ser a avaliação do desempenho dos estudantes nessas tarefas? É uma avaliação quantitativa? É uma avaliação qualitativa? Como que vai ser feito, né? Esse trabalho vai ser desenvolvido individualmente? Vai ser desenvolvido em grupo?
Esse modelo de avaliação vai permitir deixar claras as expectativas tanto para o educador quanto para os estudantes também, porque eles vão conseguir se programar para poder realizar as atividades. Muitos dos estudantes, e isso todos nós já fomos estudantes ou somos ainda estudantes, eternamente estudantes, a gente sabe que estudantes deixam os trabalhos para a última hora, né? Então, pelo menos deixe que eles se organizem para pensar quanto tempo de antecedência da última hora eles precisam dedicar para fazer o trabalho final, né? Bom, passado esse segundo passo, vamos para o terceiro passo, que é a seleção do material que vai ser trabalhado. Não é simplesmente falar, vamos editar a Wikipédia, vamos adicionar arquivos no Commons, vamos trabalhar itens no Wikidata e deixar os estudantes de forma solta, né? Porque não vai sair nada legal dali. O processo de avaliação prévia do conteúdo é muito importante de ser feito pelo educador ou pela educadora responsável pela turma, para que essa atividade ela seja bem sucedida e ela faça sentido para os estudantes, né? Então, na Wikipédia, por exemplo, os educadores devem selecionar os verbetes que vão ser criados e ou melhorados pelos estudantes e decidir como que isso vai ser feito. No Wikidata, eles têm que escolher os itens que vão ser criados e melhorados e definir como que vai ser feito. No Commons, deve definir quais arquivos vão ser carregados ou editados e pensar em como que isso vai ser feito. Esse processo de escolha, ele pode ser dividido com os estudantes, então a gente tem várias experiências em que os professores dividem essa escolha com os estudantes, mas é fundamental que seja o educador que crie essa amarração cria essa relação, né, a amarração do conteúdo que está sendo trabalhado na Wikipédia com o conteúdo que é programático da disciplina, né? O educador é a pessoa que tem que fazer essa relação, para que a atividade não fique pensada como se fosse apenas uma atividade ao léu, uma atividade de edição de escrita de texto na internet, como se ela não estivesse enraizada, como se ela não estivesse ancorada em conceitos muito mais importantes e ligados mesmo à temática da disciplina, né? Então, a gente recomenda que os educadores façam essa pré-seleção, apresentem essa pré-seleção aos estudantes, e daí há uma deliberação conjunta, e a partir dessa deliberação é retirada o conteúdo final que vai ser trabalhado com a turma, né? Esse processo de deliberação conjunta também tem se mostrado muito interessante para criar um envolvimento dos estudantes antes mesmo da edição, né? Então, deles ficarem engajados com a atividade, quando eles realmente escolhem os verbetes que eles querem editar, eles escolhem o tipo de foto que eles querem fazer, eles escolhem o tipo de itens que eles querem criar. Então, isso cria esse engajamento que é fundamental para atividades envolvendo os projetos Wikimedia. Passado esse passo, nós vamos para o quarto passo, que é um passo opcional, que é a criação de uma página Wiki. Criar páginas do projeto Wikimedia não é obrigatório, mas é extremamente recomendado, porque essa é uma forma tanto de organizar os esforços, né, de educadoras e educadores brasileiros no uso dos projetos Wikimedia, também para centralizar todo o material disponível para que os estudantes tenham um lugar onde eles possam encontrar esse conteúdo. Muitas vezes, os professores usam plataformas proprietárias, como plataformas de mídia digital, de redes sociais, para fazer essa reunião desse conteúdo, e essas plataformas aí, elas têm alguns objetivos escusos, nós não vamos entrar aí nesse ponto, nós estamos doando conteúdo e dados de forma gratuita para essas plataformas, então por que não trazer esse material para uma plataforma não proprietária, uma plataforma que não tem fins lucrativos e que é aberta e poderá depois servir para outros educadores e outras educadoras ao redor do mundo, né? É importante ter esse espaço de centralização, e por que não fazê-lo na própria Wikimedia? A gente tem dois espaços para fazer isso: a Wikiversidade e a própria Wikipédia, né? Na Wikipédia há espaços específicos para se fazer isso, e quando a gente passar pelo passo, um dos passos posteriores, em que a gente vai criar uma página no dashboard, o dashboard cria uma página dentro da Wiki. Então, essa pode ser uma página que pode ser usada para esse mesmo fim, tá bom?
educadores que estão aqui, que já tiveram a experiência de fazer uma parceria com o Movimento Brasil, sabem que a gente dá esse auxílio técnico para a criação tanto da página do dashboard quanto da página na Wikipédia, né? Então, se você é um educador e não quer fazer esse processo sozinho, faz uma parceria com a gente, que a gente ajuda nessa parte técnica. Bom, passado esse passo, o quinto passo também é opcional, que é a criação de uma página no dashboard. A criação de uma página de monitoramento no dashboard, ela é fundamental, porque a ferramenta ela rastreia as edições realizadas pelos estudantes de forma automática durante esse período pré-determinado e em vários projetos ao mesmo tempo. Todas as informações que o dashboard coleta são públicas e podem ser coletadas de forma manual. Tá? Então, o dashboard ele não é fundamental no sentido em que ele traz alguma informação que já não está disponível. Só que ele sistematiza todas essas informações em uma mesma página e faz essa coleta em grandes quantidades ao mesmo tempo. Então, se você está trabalhando com uma turma de 5 estudantes, talvez seja fácil e até factível fazer essa observação das edições de forma manual. Agora, se você está trabalhando com uma turma de 40 estudantes ao longo de 12 meses, por exemplo, pode ser exaustivo trabalhar com isso de forma manual e o dashboard é uma ótima solução para isso. Tá? Ele gera essas métricas quantitativas que são relacionadas às edições feitas pelos estudantes, tanto de forma individual quanto conjuntamente. Só que, gente, para que isso funcione, é fundamental que os educadores tenham realizado o passo 2 dessa atividade, desse tutorial, que é a avaliação da avaliação. Deixa eu pensar numa palavra, um termo melhor para isso, tenham levado em consideração, tenham dedicado um tempo para pensar no processo avaliativo, porque senão ele vai ter um monte de métricas que não tem sentido nenhum, são métricas vazias, né? E não vai saber o que fazer com aquilo e vai até, às vezes, se confundir na hora de avaliar os estudantes. Então, é importante que o educador pense como que essas métricas quantitativas servem para avaliar o desempenho nas habilidades que estão sendo trabalhadas na disciplina. Essas métricas, né, elas servem de auxílio, inclusive para justificar a criação de um projeto de extensão, porque uma das funcionalidades do dashboard é mostrar o número de visualizações que aquelas páginas tiveram ao longo de um mês. Tá? Então, é uma métrica que ela é feita com base na média de visualizações daquela página. Então, você consegue ver por ela o impacto do conteúdo que foi inserido na Wikipédia, por exemplo, pelos seus estudantes ao longo de um mês. Então, você vê que, às vezes, os estudantes trabalharam 8 páginas, 8 verbetes, e parece um número muito pequeno, né? 8 verbetes não significa nada. Quando você vai ver o número de visualizações, você vê que foram 7.000 visualizações, 8.000 visualizações da página. Foram 8.000 pessoas alcançadas por aquele conteúdo que foi melhorado pelos seus estudantes. Então, essa é uma métrica que o dashboard traz, ajuda a justificar o projeto de extensão e ajuda a criar esse senso de missão cumprida para a turma, tá bom? Para saber como criar essa página do dashboard, a gente fez um tutorial aqui mesmo, nas oficinas Wikimedia Educação, na 22ª oficina. Então, eu coloquei aqui o link rápido, mas é só você entrar no nosso portal também, e depois também no Wikiconecta vai ter um tutorial específico sobre o dashboard. O sexto passo é preparar os estudantes. Não é simplesmente chegar para editar um projeto Wikimedia, né? Os projetos Wikimedia são conhecidos por serem abertos para edição de qualquer pessoa interessada, mas isso não significa que é algo que possa ser feito de qualquer jeito. Cada projeto tem as suas regras da comunidade que precisam ser respeitadas e precisam ser trabalhadas com os estudantes. Então, os educadores precisam reservar um espaço nesse programa de educação para esse primeiro momento de preparação, para trabalhar as normas e pilares
as normas de conduta, normas de políticas de conteúdo e pilares da Wikipédia, por exemplo, para trabalhar questões sobre direitos autorais, se você for trabalhar com o Commons, para trabalhar questões ligadas à alfabetização computacional básica, se for trabalhar com Wikidata, né? Então, a depender do projeto que o educador escolher, é preciso trabalhar uma série de questões com esses estudantes para que eles não caiam aí de cabeça em um projeto sem entender onde que eles estão entrando. Porque, afinal, a gente está falando de uma grande comunidade de pessoas voluntárias que trabalham ativamente em prol do conhecimento livre, né? Então, a gente também não pode chegar e mexer, né, e alterar e criar ruído dentro dessa comunidade sem que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre a etiqueta de atuação ali, as normas de conduta ali naquela plataforma, né? Então, é importante que os educadores separem essa aula, né, vamos dizer, um encontro, para que essa preparação seja feita. Também é importante que os estudantes criem essa conta de usuário de forma antecipada, principalmente se o educador vai trabalhar presencialmente com esses estudantes. Então, por exemplo, o educador reservou o laboratório de informática da universidade, do departamento, e vai todo mundo para lá editar. Chegou lá, os estudantes vão todos criar a sua conta ao mesmo tempo? As contas vão ser bloqueadas, porque a Wikipédia tem um filtro, os projetos Wikimedia têm um filtro que detecta a criação de várias contas a partir do mesmo endereço de IP como vandalismo. Então, se isso for feito, você vai ter toda uma atividade que foi planejada jogada por água abaixo, porque os seus estudantes vão ter as contas bloqueadas. Esse é um processo que demora para ser liberadas essas contas, às vezes nem é possível fazer essa liberação, e a atividade que você se planejou a fazer acabou não acontecendo, né? Então, envie para os alunos essa recomendação de que eles criem as contas antes da atividade proposta. Também é fundamental separar um tempo para que os estudantes tenham uma oficina de edição. Geralmente, para os educadores que escolhem fazer uma parceria com o Wikimovimento Brasil, nós ofertamos esse momento dessa oficina de edição básica, né? Mas isso não precisa ser feito necessariamente pelo Wikimovimento Brasil. Basta que você escolha uma pessoa que tenha conhecimentos de edição avançada nos projetos Wikimedia para dar essa oficina inicial, mostrar esses conceitos básicos para os estudantes, e é fundamental que exista um momento de mão na massa nessas oficinas, porque é aí que as dúvidas realmente vão aparecer, tá? E por fim, vale a pena separar um repositório de fontes de referência confiáveis que podem ser usadas pelos estudantes. Esse repositório, essa lista de conteúdos pode ser a mesma do conteúdo programático da disciplina, mas é importante que você diga diretamente para os estudantes que aquele é o material que vai ser usado, porque senão esses estudantes vão estar perdidos, vão começar a buscar um conteúdo aleatório na internet, vão trazer, às vezes, conteúdos de fontes não confiáveis, vão ficar desmotivados porque estão um pouco perdidos ali na escolha de fontes. Então, é fundamental que o educador indique as fontes básicas para serem usadas nessa atividade. Muito bem, sétimo passo, poderia ser o último, mas não que é editar, né? Acho que o grande objetivo de um programa de Wiki Educação é colocar os estudantes para realmente editar. Antes de fazê-lo, é importante deixar claro para a turma quais que são os prazos e as expectativas de resultado. Então, aí voltando novamente lá naquele segundo passo da avaliação das métricas de avaliação, na verdade, da consideração das métricas de avaliação, aqui é importante retomar isso com os estudantes para que eles entendam o que é possível fazer, né? É nesse momento que a página que foi criada no passo 4 desse tutorial se torna um espaço muito interessante, porque tudo isso pode estar sistematizado nessa página, tanto o link para o repositório das fontes, quanto os links das páginas que vão ser trabalhadas, quanto as datas, prazos, expectativas podem estar todas sistematizadas ali nesse mesmo lugar, tá? Outra dica fundamental, gente, a criação de um canal de mensagens rápidas com os estudantes. A Wikipédia tem espaços de troca de comunicação,
mas são espaços em que a temporalidade é um pouco distinta. Quando as pessoas estão editando pela primeira vez, elas ficam um pouco ansiosas quando elas encontram uma barreira técnica ali para o que elas estão fazendo, né? Então, é importante que essas dúvidas sejam tiradas, se não imediatamente, mas assim, num curto período de tempo, para não desestimular esses estudantes. Então, a criação de canal de mensagens rápidas é fundamental para isso, até porque muitas das dúvidas de um estudante vão ser as mesmas dos outros, né? Então, qual plataforma que eu vou criar esse canal? Vai do perfil da turma, da sugestão do educador. Eu não vou falar o nome dessas plataformas aqui, mas vocês sabem muito bem quais são as plataformas de mensagem rápida que estão disponíveis aí no mercado de forma gratuita e que vocês podem usar para fazer isso. E é fundamental que isso seja feito. E aí, o oitavo passo, que não é muito. Ai, me fugiu uma palavra. Bom, as pessoas, os educadores que trabalham com programas de Wiki-educação, às vezes não levam isso em consideração, mas ele é muito importante, principalmente para casos de reversão. É muito desestimulante você trabalhar ao longo de um grande período de tempo em um conteúdo e aí, segundos, o seu conteúdo ser revertido, o seu conteúdo ser deletado, ser retirado do ar, né? Então, é importante que o educador e a educadora façam esse acompanhamento junto com os estudantes para que, a partir de uma experiência de reversão, possa ser trabalhada também outras habilidades fundamentais, como a argumentação embasada em fatos, o escrito de a escrita de um texto de forma colaborativa com os estudantes, justificando o porquê daquele conteúdo, que aquele conteúdo deveria voltar para o ar, a importância da avaliação por pares, né? Então, são várias habilidades que podem ser trabalhadas em uma situação de reversão que podem diminuir, mitigar um pouco esse desestímulo por causa da reversão, tá? Então, é importante que os educadores pensem sobre isso. E, além disso, é importante também mostrar para os estudantes que o que eles fizeram tem um impacto muito grande, né? Então, mostrar como é que como é que esse conteúdo gerou visualizações, por exemplo, discutir quais que foram os resultados alcançados, discutir a importância da criação e da disponibilização de conteúdo de forma livre na internet. Então, são várias questões que também podem ser trabalhadas com os estudantes no pós-edição e que os educadores deveriam se planejar para isso. E o nono passo é começar a planejar o próximo programa. Bom, era isso que eu tinha preparado aqui para vocês. Deixa eu interromper o meu compartilhamento. E muito bem. Lilian, você está por aí? Sim, sim. Ótimo. Então, eu vou começar aqui com as questões da Estela para você. A Estela pergunta se esses guias são focados em professores de escola de ensino fundamental e médio, e também se quem faz esse treinamento autoguiado recebe certificado. Então, esses guias, quando a gente trouxe para o português, a gente não especificou, é para fundamental, é para médio, para que é. Porque o porquê dessa não indicação clara ou explícita é para fundamental ou médio? Seria uma coisa um pouco complexa de se fazer, né, para nós, mas para nós em relação ao nosso contexto, com um país igual ao nosso, com tantas diferenças no contexto da educação, né? Certamente um aluno de ensino fundamental pode usar o professor pode usar isso com um aluno de ensino fundamental. Certamente um professor pode usar isso com um aluno de ensino médio, mas a depender do contexto, a gente sabe que infelizmente vai ser inviável usar com de ensino fundamental, a depender da qualidade de educação que está ali no contexto, que está relacionado a questões socioeconômicas, sem dúvida. E o mesmo vai se aplicar para o médio. Assim, não são materiais focados na educação superior, então, para o uso, ele vai voltar para o professor do ensino fundamental, né, da educação básica, né, na verdade.
e eles são focados na leitura, né? Por exemplo, se a gente fosse desenvolver algum material focado em educação superior, essa é minha opinião, né? Se a gente fosse desenvolver um material focado na educação superior, teria que se desenvolver muito mais profundamente a questão da criação de informações, né? Da edição. É isso. E qual que foi a outra pergunta que eu esqueci? Que tinha duas coisas juntas. Era isso Se e... esse treinamento autoguiado recebe certificado. Não, quando a gente fala assim que é o autoguiado, aprender de forma independente, é você baixar esses materiais e estudar por conta, né? Então, você vai baixar esses materiais e vai estudar por conta, nem teria como receber um certificado por essa formação autônoma, né? Ótimo. O João Alexandre Pechansky também fez algumas questões. Perguntou se você sabe se há algum caso em que tenham usado os guias para atividade em sala de aula, se você e seu grupo acompanharam, como foi a experiência, se houve, e se não houve, como que você acha que esses recursos deveriam ser usados? Olha, eu desconheço o uso que tenha sido feito, assim, então não tenho notícias. Se eu não me engano, eu não vou correr o risco aqui de fazer afirmações certeiras, minha memória não é das melhores, mas eu acredito que esse material ficou pronto em maio, fim de maio, comecinho de junho desse ano, né? Então é relativamente recente, digamos assim. Desconheço usos, não posso falar sobre isso, então não acompanhamos. Como que eu acho que esses materiais deveriam ser utilizados? Tem esse lugar de, sabe, de partilhar esse conteúdo com as pessoas e elas fazerem uso de forma autônoma, sempre possível, sempre, assim, eu acho que fortemente recomendado como um caminho, né, que viabiliza para as pessoas o uso desses, não só o uso desses materiais, né, mas viabiliza esse aprendizado, que aí a pessoa vai de acordo com as condições dela, ou até, sei lá, eu tenho 2, 3 professores aqui que querem aprender, então eles pegam e formam um grupo entre eles e vão desenvolvendo. Mas seria bastante interessante fazer uma formação específica para professores com esses materiais e com um instrutor formando esses professores, né? Sem dúvidas, eu acho que esse seria, digamos assim, o melhor dos cenários. Então, você ter alguém ali fazendo uma formação para esses professores e esses professores seguindo um circuito de formação. E aí vai de acordo com os contextos, né? Então, se você vai fazer uma formação online, se você vai fazer uma formação presencial, se você vai fazer uma formação com materiais impressos ou não vai ser com materiais impressos, ou se você vai fazer híbrido, se você vai fazer atividades sei lá, uma formação, uma formatura para essas pessoas, se você vai emitir certificado. Então, assim, a melhor forma de fazer uma atividade, na verdade, vai ser sempre primeiro identificar o território, fazer um diagnóstico desse território, de quais são as necessidades e desejos desse território, e aí, a partir desse diálogo, você constrói um programa de formação para essas pessoas com um instrutor ali habilitado, capacitado para trabalhar esses materiais. Ótimo. Alguém tem mais alguma questão? O pessoal não escreveu mais nada no chat. Esse material é um material muito interessante, né? Apesar de vocês terem terminado o trabalho de vocês agora no final do primeiro semestre, né? Como você bem pontuou na sua fala, né? Ele já tem um tempinho que ele está sendo desenvolvido em outros idiomas, né? Então, a gente vê o resultado dele não do Brasil ainda, mas em outros idiomas, então em outros contextos, né, é um material bastante poderoso e eu acho que ele tem um potencial enorme, assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês estavam fazendo essa tradução e contextualização para o português, e eu espero que tenha realmente bastante uso, e eu tenho certeza que vai ter, porque ele realmente é um material muito incrível. Parabéns para vocês três, vocês fizeram um trabalho ótimo. Obrigada, Amanda. A gente também espera que tenha bastante circulação e bastante uso a esses materiais.
E é legal saber que a equipe de educação, né, da Fundação Wikimedia, eles seguem ativos com esse programa, seguem ativos nessa questão da formação dessa rede, das pessoas que participaram da formação, em fazer trocas, em melhorar esse programa. Então, é um circuito também, enfim, para ficar atento, para ficar ligado àqueles que interessam, porque eu acho que é um circuito também que, assim, que gera muitas conexões interessantes para ver como as pessoas estão pensando educação e Wikipédia, assim, em outros contextos, e como a gente traz essas trocas para cá para enriquecer o nosso. Ótimo, acho que ninguém tem mais questão, o pessoal está silencioso hoje. Eu queria te agradecer mais uma vez, Lilian, muito obrigada por estar aqui. Agradecer também às Flávias, junto a você, por esse desenvolvimento, realmente é bastante incrível o que vocês fizeram, parabéns. E pedir para o pessoal que está aqui compartilhar o link, né? Enviar para as pessoas que vocês acham que vão ter interesse nesse material. Esse material está muito interessante. Tem o link da, da Wikimedia que a Lilian mostrou, tem também no nosso boletim, né? A gente sistematizou, caso vocês não tenham pegado esses links, então também, se vocês quiserem, escrevam para a gente que a gente manda para vocês. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e paciência por vocês estarem aqui com a gente. Mais uma oficina Wikimedia e Educação. É um prazer organizar essas oficinas. É ótimo encontrar com vocês uma vez ao mês. Espero encontrá-los no mês que vem. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham um ótimo fim de dia. Obrigada, Amanda. Obrigada a todo mundo, gente. Bom fim de dia para todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.